No episódio anterior, encontramos Sófocles diante de uma pergunta terrível. Somos realmente livres para escolher o nosso destino? Édipo procura a verdade. Antígona desafia a lei. E em ambos os casos, o homem ainda se encontra diante de uma ordem maior do que ele. Mas o mundo está mudando. A Grécia do século V a.C. começa a questionar suas próprias certezas. Os filósofos discutem a natureza. Os sofistas questionam as leis, os costumes e aquilo que os homens chamam de verdade. A democracia transforma a palavra em instrumento de poder. E Atenas entra numa guerra que destruirá, pouco a pouco, a confiança em sua própria grandeza. É nesse mundo que surge Eurípides. E ele faz uma coisa que talvez seja ainda mais perigosa do que desafiar o destino. Ele começa a questionar os próprios deuses e, com eles, a ordem que sustentava o mundo. E talvez a pergunta de Eurípides seja esta: se os deuses são justos, o que significa ser justo? Eurípides viveu aproximadamente entre 480 e 406 a.C., durante o período de maior efervescência intelectual de Atenas. Foi contemporâneo de Sófocles e foi superado por este. Mas o seu teatro parece habitar outro universo. A Atenas de Eurípides é uma cidade em transformação. A democracia exige argumentação. Os cidadãos discutem nas assembleias e nos tribunais. Pensadores itinerantes, os chamados sofistas, ensinam retórica, argumentação e novas formas de pensar sobre moral, política e religião. E isso produz uma mudança profunda. Durante séculos, os mitos explicaram o mundo. Agora surge uma pergunta: e se aquilo que sempre acreditamos precisar ser explicado novamente? É nesse ambiente que Eurípides escreve. Eurípides não parece interessado em apresentar personagens perfeitos. Seus heróis podem ser contraditórios, podem ser egoístas, podem ser fracos, podem ser violentos e, principalmente, podem sofrer. Ele leva para o centro da tragédia pessoas que normalmente ficariam nas margens: mulheres, estrangeiros, escravos, os vencidos, os prisioneiros, tudo isso. Pessoas que na sociedade ateniense tinham pouca ou nenhuma voz política. E aqui acontece uma transformação importante. O personagem deixa de ser apenas aquilo que representa dentro da ordem do mundo e começa a ter uma psicologia, uma contradição, um desejo, uma ferida. E talvez seja por isso que Eurípides continue tão próximo de nós, porque seus personagens não parecem feitos de mármore, eles parecem ser feitos de carne. Ésquilo nos mostrou homens diante da justiça divina. Sófocles nos mostrou homens diante do destino. Eurípides coloca o homem diante de si mesmo. Essa é uma mudança gigantesca, porque o conflito deixa de estar somente entre o indivíduo e uma força exterior. Agora o inimigo pode ser o desejo, o ciúme, o medo, a humilhação, a paixão, a necessidade de vingança. O palco começa a entrar dentro da cabeça do personagem e isso muda a própria natureza da tragédia. Talvez nenhuma transformação seja tão impressionante quanto a maneira como Eurípides trata suas personagens femininas. Medeia, Fedra, Écuba, Andrômaca, mulheres que não aparecem apenas como esposas, mães ou vítimas. Elas pensam, argumentam, desejam, questionam e algumas delas fazem aquilo que a sociedade não espera que uma mulher faça:
falam. Em Medeia, a mulher não apenas sofre a traição, ela argumenta, calcula e decide. Em Hipólito, Pedra fala do desejo como se fosse uma doença que a consome por dentro. Não é por acaso que as mulheres aparecem no centro de tantas tragédias de Eurípides. A sociedade ateniense era profundamente marcada pela desigualdade entre homens e mulheres. E justamente por isso existe algo perturbador em colocar essas mulheres no centro do palco. O teatro cria um espaço onde aqueles que quase não têm voz na vida pública podem finalmente ser ouvidos. Em As Troianas, Eurípides faz algo ainda mais desconfortável. Ele olha para a guerra, mas não olha para os vencedores, olha para os vencidos. Depois da destruição de Troia, as mulheres da cidade aguardam para descobrir qual será seu destino. A guerra acabou, mas para elas, a tragédia apenas começou. Eurípides não precisa fazer um discurso contra a guerra. Ele simplesmente mostra suas consequências. Mostra Écoba recebendo o corpo do neto. Mostra Cassandra caminhando para a escravidão. Mostra Andrômaca entregando o filho. E talvez isso seja ainda mais poderoso, porque existe uma diferença entre dizer a guerra é cruel e obrigar o espectador a olhar nos olhos de quem perdeu tudo. Quando o teatro dá voz ao vencido, a história deixa de ser apenas uma história de vencedores. E aqui chegamos ao centro filosófico de Eurípides. Seus deuses nem sempre parecem modelos de justiça. Às vezes são caprichosos, às vezes são violentos, às vezes simplesmente permitem que seres humanos inocentes sofram. E isso produz uma pergunta perigosa. Se a ordem divina não corresponde à justiça humana, devemos continuar chamando essa ordem de justa? Eurípides não nos oferece uma resposta simples, talvez nem pudesse, porque a grande força de seu teatro está justamente em transformar certezas em problemas. O mito continua, os deuses continuam, mas a fé já não consegue impedir a pergunta. Eurípides não responde, ele só deixa a pergunta no ar. Se os deuses não são justos, por que ainda os chamamos de deuses? Eurípides não era filósofo no sentido em que seriam Sócrates, Platão ou Aristóteles, mas seu teatro participa intensamente do ambiente intelectual do seu tempo. Os sofistas discutiam questões como natureza e convenção, discutiam também a justiça, linguagens, religião e a política. E Eurípides coloca essas tensões no corpo de seus personagens. A filosofia deixa de ser apenas uma discussão entre intelectuais e entra em cena. Ela chora, grita, mata, ama, se arrepende e às vezes não se arrepende. Esse talvez seja um dos maiores poderes do teatro. A filosofia pode perguntar: o que é a justiça? O teatro pode colocar diante de nós uma pergunta que acredita estar sendo justa enquanto comete uma atrocidade. E então somos nós que precisamos decidir. Por isso Eurípides foi tão controverso. Ele não destrói a tragédia grega, ele faz algo mais sutil. Ele a coloca em dúvida. O herói já não é necessariamente grandioso. O Deus já não é necessariamente justo. A vítima pode ser culpada. O culpado pode ter razões. O inimigo pode possuir humanidade. E o espectador não recebe mais uma resposta confortável. Talvez seja por isso que Eurípides ainda pareça tão contemporâneo. Não porque ele pensasse exatamente como nós, mas porque ele sabia que o ser humano é muito mais contraditório do que os mitos gostariam de admitir. Então vamos lá.
Com Ésquilo, o teatro aprendeu a pensar a justiça. Com Sófocles, aprendeu a investigar o destino. Com Eurípides, começou a desconfiar das respostas. E talvez essa seja a verdadeira revolução. Porque existe um momento em que crescer significa perder algumas certezas. E talvez uma civilização também passe por isso. A pergunta já não é o que os deuses querem de nós. Agora é: e se nós estivéssemos sozinhos diante das nossas escolhas? Eurípides ainda não respondeu. Na verdade, ele nos deixou perguntas e algumas delas continuam sem respostas. No próximo episódio, vamos entrar em uma dessas perguntas e conhecer uma mulher que amou, foi traída e decidiu transformar sua própria dor em vingança. Medeia. Mas isso é tema para o nosso próximo episódio. Merda para vocês.